Mateus 14, 22. Vamos ler então. Logo em seguida, ele obrigou os seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu no monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já à alta madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos se assustaram e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: "Tende coragem, sou eu, não temais." Pedro lhe respondeu: "Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde tu estás." Ele lhe disse: "Vem." Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Até o 33. História muito conhecida, texto muito pregado, cena muito interpretada em filmes, em séries, em todo tipo de manifestação artística, sejam quadros, seja teatro. Porém, existem elementos no texto que precisam ser salientados para que a gente realmente atinja a compreensão do que está acontecendo aqui. Se nós voltarmos um pouquinho no que nós estudamos domingo passado, domingo retrasado, João Batista havia morrido. João Batista era primo de Jesus, aquele que anunciava a vinda do Messias, e vai ter a sua cabeça decapitada por um rei embriagado e uma rainha adúltera. Jesus sente então a perda do primo, se retira para um lugar mais isolado. Mas à medida em que Jesus se aproxima com os apóstolos de um lugar mais ermo, longe das multidões, diz o capítulo 14 que as multidões vão ao encontro de Jesus. E Jesus ali vai curar muitos enfermos, atender às necessidades daquelas pessoas, e inclusive multiplicar o pão e o peixe, porque havia fome, havia uma necessidade latente de alimento. Porém, o nosso Mateus, ele não entra nas minúcias, nos detalhes narrados nos outros evangelhos, do porquê de Jesus, depois de ter multiplicado o pão, feito este prodígio, ter insistido para que os discípulos entrassem no barco e saíssem. Na verdade, insistisse é uma bondade minha para com o que a expressão no grego diz. Na minha versão está assim: logo em seguida ele obrigou os discípulos. Provavelmente você deve ter alguma outra versão aí. Quem tem alguma outra versão que diz uma palavra diferente? Compeliu. Obrigou. Mais alguma? Insistiu. Pois então, o termo no grego é anakgazo, que tem o significado de forçar. Jesus não só insistiu no sentido de vai, gente, entra no barco e sai, mas ele deu um comando, uma ordem, fez com que eles entrassem no barco e partissem.
Então a expressão que Mateus usa é uma expressão muito forte que sugere que tem algo mais acontecendo que leva Jesus a forçar, a obrigar os discípulos a entrar no barco e sair. Se nós lermos o Evangelho de João, que narra o mesmo evento, a gente vai ficar sabendo que depois da multiplicação dos pães e dos peixes, aquela multidão começa a tentar fazer de Jesus rei de Israel. Era um número muito grande de pessoas, nós vimos domingo passado, só de homens 5.000, fora mulheres e crianças, o número poderia chegar facilmente a 20.000 pessoas, e 20.000 pessoas carregando um provável rei de Israel, era um levante. Na verdade, nem quando a milícia judaica se revoltou contra Roma no ano 70, que gerou uma guerra interna de judeus armados e romanos, não chegava a 20.000 pessoas. Então, João vai dizer que aquela multidão que agora via em Jesus um possível rei que não só era da descendência de Davi, mas era um rei que poderia facilmente alimentar um grande exército, facilmente produzir alimento para a nação, que poderia se levantar contra Roma e livrar Israel dos inimigos. João vai contar para a gente que isso era potencialmente perigoso. Na verdade, eu poderia dizer para você que não era somente uma expectativa do povo, era uma expectativa de Israel. Se você fizer uma breve análise da história de Israel, você tem uma Israel cativa no Egito, todos conhecem a história, são libertos por Deus através de Moisés, conduzidos pelo deserto até a conquista de Canaã. Depois da conquista de Canaã, eles não vão ser 100% bem-sucedidos, ainda ficam povos lá que vão acossar Israel, se levantar contra Israel de tempo em tempo. Você depois tem o período dos reis, em que a monarquia judaica vai, à medida do tempo, se degradando, sendo dominada por outras nações, até que eles são levados escravos para a Babilônia e passam um período de quase 200 anos. Quando retornam, que seria então o retorno de Deus, o Messias de Deus liderando Israel, assim se acreditava segundo os profetas, isso não acontece. Eles retornam do cativeiro babilônico, mas eles continuam sendo oprimidos por outros impérios. Eles continuam sendo oprimidos, por exemplo, agora por Roma. Então o tempo da libertação, como eles esperavam, nunca aconteceu. Jesus é agora, segundo a expectativa popular, uma possibilidade bastante real. Era alguém querido pelo povo, era alguém que tinha sangue real, era alguém que produzia sinais e era perceptível que Deus usava a vida de Jesus. Então João vai dizer para a gente que o povo se intentou fazer de Jesus rei. E aí Jesus vai fazer o quê? Em João, ele vai mandar a multidão para casa, se esforçar para que eles desistissem disso e colocar os apóstolos no barco. Talvez isso seja o suficiente para nós entendermos que a expressão usada por Mateus aqui, que obrigou os discípulos a entrar no barco, é justamente porque Jesus queria que os discípulos não fossem contaminados por esse tipo de patriotismo, nacionalismo, que desejava colocar Jesus no trono como um rei político. Então não era simplesmente colocá-los no barco, é tirá-los daquele ambiente, porque eles também pensavam assim, porque eles também traziam uma espécie de esperança messiânica que era a maneira como se ensinava naquele tempo. Então Jesus está tirando os apóstolos daquele ambiente, preservando eles de serem tentados até a entrar naquele tipo de clima, nacionalista, e eles saem então mar adentro, segundo o nosso texto, enquanto Jesus sobe para um monte para orar. A gente sabe que
quando pregamos expositivamente, você não pode trazer um elemento de outro texto e transformar em um ponto no texto que você está estudando. Mas você pode sim montar todo o cenário do acontecimento para entender o que está acontecendo. Porque provavelmente o Evangelho de Marcos já havia sido escrito e Marcos já narrou essa história. Por isso Mateus poupa os seus leitores de algumas informações que já era conhecida. Então, montando o cenário aqui, usando o Evangelho de João, que compele as multidões a voltar para casa, coloca os discípulos no barco, sobe no monte para orar. Em Marcos vai dizer que enquanto Jesus orava, ele podia ver os discípulos nas águas turbulentas da tempestade. Então Jesus está no monte orando, enquanto os discípulos atravessam a tempestade, mas ele tem os discípulos debaixo da sua atenção. O que nos leva a fazer algumas perguntas, né? A primeira delas é: se Jesus sabia de uma tempestade, para que botou os caras no barco e mandou para lá, né? Se você, na verdade, fizer mais perguntas, uma travessia de barco em um dia normal, ou melhor, em uma noite normal, sem tempestade, duraria em torno de 1h30. Por terra era possível, claro, daria em torno de 3 horas de caminhada. Então Jesus, quando manda os discípulos irem na frente, é porque ele vai encontrar com eles por terra, 3 horas depois. Isso seria, quem sabe, suficiente para que eles arrumassem um lugar para pernoitar, por exemplo, ou se organizassem de maneira melhor, enquanto Jesus tinha o seu tempo ali retirado, falando com Deus. Mas parece que, mesmo Jesus sendo sabedor das circunstâncias, ele impele os discípulos, coloca os discípulos, força os discípulos para que eles entrem no barco e partam. E aí o texto vai dizer para a gente que, 23, depois de ter mandado a multidão para casa, ao anoitecer, a gente se lembra, por exemplo, que na multiplicação dos pães, a noite já estava chegando, era fim de tarde, não é isso? Então, como é que eles contavam as horas? Era segundo os romanos. Então você tem horas que são contadas de 3 em 3 horas como períodos da noite. Então o primeiro período ali, que tem início à noite, é às 18 horas. Que provavelmente é a hora em que eles partiram. Se a noite já estava chegando e havia necessidade do povo comer, e Jesus multiplica os pães e os peixes, e os apóstolos servem ali as pessoas, é possível que a gente pense, pelo menos, que isso durou de 1 a 2 horas, ou um pouco mais, porque é a primeira vigília. Então, em 3 horas, o milagre foi feito, as pessoas foram servidas, e Jesus coloca os discípulos no barco. Uma trajetória, como falei, para atravessar, dava 1h30. Você sabe quanto tempo durou essa aqui? 9 horas. Eu já tive situações em que, voltando, eu tive uma em específico que foi bem interessante, mas não foi um milagre, foi burrice. Eu vinha de Porto União, e Porto União até aqui dá umas 6 horas, né? Andando bem. Eu estava com um GPS Garmin, que era aquele que era só GPS, né? Não era no celular, não tinha internet. Você atualizava, botava no carro. E chegou uma parte que tinha Curitiba para cá, e seguindo reto eu vinha para Blumenau. E eu não sei porquê, o GPS mandou virar para Curitiba. E a viagem, que deveria ser 6 horas, me custou pelo menos umas 10 horas de viagem. Porque quanto mais eu andava, mais estranho ia ficando. Mais próximo de Curitiba eu ia chegando. E me custou combustível, cheguei em casa tarde, cansado. Agora você imagina
Uma viagem que deveria demorar 1h30, demorar 9 horas. Mas não é só isso, 9 horas lutando contra uma tempestade. Então o barco era um barco, em alguns casos com vela e remos, e que poderia abrigar em torno de 15 homens. Esses homens eram pescadores e eram experimentados no mar. Mas a tempestade era tão ferrenha que colocou medo neles, desespero neles. E há quem diga, né, para quem já viajou para os lados de Israel, que realmente essas tempestades acontecem do nada. Os ventos começam a soprar e o perigo é iminente, existe mesmo. Inclusive um comentarista que eu estava lendo essa semana, ele conta uma experiência com ele, viajando lá, e uma tempestade, ele disse, nessa hora, mano, até ateu clama por Deus, porque a coisa é realmente muito assustadora. Então eles estão de madrugada, no olho do furacão, no olho da tempestade, o barco já estava longe, diz o versículo 24, e era sacudido pelas ondas. Eles não podiam fazer nada a não ser tentar remar de alguma forma, e durante muito tempo, né, provavelmente exauridos, suas forças já tomadas pelo cansaço, frustração, medo da morte, tudo isso está no nosso texto. Antes da gente avançar e quem sabe entrar na abordagem de Jesus um tanto incomum, né? A pergunta que fica é: será que existe algum tipo de ensinamento em ser enviado para a tempestade? Quem aqui gosta disso? Eu acho que você já entendeu que tempestade é uma metáfora para circunstâncias difíceis. Quem gostaria? Ninguém, né? Nem os apóstolos. Por isso eu gostaria de conversar com você sobre o seguinte: quando a crise se torna revelação. A crise ela pode ser abordada de algumas maneiras, né? de algumas perspectivas. E da perspectiva do nosso texto, a crise está aqui para ensinar, para revelar, para tornar os apóstolos mais íntimos do Deus que se revela. No primeiro momento, a gente vai ver que as tempestades são, na maioria das vezes, causadas por Deus para nos moldar. Por que na maioria das vezes, se não todas as vezes? Eu preciso fazer uma observação aqui. No caso dos apóstolos, eles estão cumprindo uma ordem direta de Jesus. E eu acho que essa é a nossa âncora aqui. Porque não é toda tempestade que Deus quem manda. Existem umas que é a gente que entra. São decisões erradas nossas. Essa eu não estou considerando aqui. Essa é do tipo Jonas, né? Que foge de Deus e a tempestade traz ele de volta. Que a tempestade gera sofrimento e angústia para que ele retorne, para que a ficha caia. Essa não é a do nosso texto. A do nosso texto é o tipo de tempestade em que a gente se encontra em fazendo a vontade de Deus, em cumprindo a ordem de Jesus, pois é Jesus quem impele os discípulos a entrar no barco. Por isso, eu gostaria de avisar a você, porque eu preciso ser muito transparente acerca do que o Evangelho é e do que ele não é, que a oração mais perigosa que você pode fazer e o desejo mais perigoso que você pode ter é: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Essa é a mais perigosa. Porque se é a vontade dele, não é a nossa. E aí, mano, a gente não tem mais o menor controle. Não é isso? Quando a gente deseja fazer a vontade de Deus, não há mais o menor controle. E pode ser, segundo o nosso texto, que as tempestades serão usadas para refinar
o nosso relacionamento com Ele, refinar o nosso conhecimento de quem Ele é, moldar a nossa alma, a nossa personalidade, a nossa vida da maneira que Ele quer. Vejam, se os discípulos não entram no barco, se eles ficam aguardando Jesus terminar de orar para seguir com Jesus por terra, eles poderiam ser influenciados pela multidão. E Jesus não quer isso. Então, para que isso realmente seja um problema sanado, e a gente vai ver no texto como ele se desdobra, é necessário sim colocar os discípulos em uma situação de descontrole, em uma situação de não segurança, em uma situação de risco, para que depois, em sendo salvo por Jesus, em sendo realmente tendo o seu conhecimento, a sua teologia refinada de quem Jesus é, as coisas entrem no eixo, no lugar. Então eu penso que, se nós que somos crentes maduros, como diz Paulo, nós que somos crentes maduros, precisamos realmente começar a trabalhar a maneira com que a gente encara os tempos difíceis, a maneira com que a gente olha as tribulações, a maneira com que a gente lida com o sofrimento, a pensar que Deus está no controle e que o que está acontecendo com a gente é para o nosso crescimento. Na verdade, esse é um discurso que está em todo o Novo Testamento. O sofrimento existe para nos moldar. O sofrimento existe para adequar o nosso conhecimento de quem é Deus. O sofrimento existe para fazer de nós homens e mulheres mais maduros. Mas você ouve por aí um discurso contrário a esse, que é: sofrimento não é coisa de Deus, porque Deus quer o melhor para a sua vida, né? Você é a última bolacha do pacote. Então, se tem alguma coisa acontecendo com você, é a falta de fé. Por isso você está passando por isso. Só que isso não funciona para os apóstolos. Isso não funciona nem para o próprio Cristo, que sofre, que padece. Isso não funciona para Paulo. Isso não funciona para a igreja primitiva. Isso não funciona para a primeira geração de cristãos, para a segunda, para a terceira. Só funciona para a gente, porque a gente é muito especial. E no final da história, esse tipo de compreensão ela é extremamente, eu diria, imatura, porque o que marca a história do cristianismo é justamente homens e mulheres que mesmo sofrendo, mesmo passando por tribulações, continuam fiéis, confiando de que Deus tem o controle de todas as coisas. E ter o controle de todas as coisas não significa não passar por tempestade, sim passar por ela. Portanto, a nossa oração não deveria ser: Deus, por que eu estou sofrendo? Porque essa é a de Jó. E não eram tempos muito fáceis para Jó, eu sei. Mas não eram as perguntas certas também. Ao invés de perguntar por que a gente está passando por isso, a gente deveria perguntar: o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Porque tenha certeza que se a tempestade vem de Deus, se o nosso desejo é fazer a vontade de Cristo, Ele quer nos ensinar coisas. Amém? Amém. Não é uma oração muito fácil, né? Porque a gente quer jogar seguro, né? A gente quer fazer a vontade de Deus sem sair do nosso ambiente de segurança, né? Sem sair da nossa rotina, sem ser pego de surpresa. Mas Deus não funciona assim. A gente vai ver na continuação desse texto que o barco começa a sacudir no versículo 24, sovado pelas ondas. O vento era contrário ao barco. Então, eles remavam, não saíam do lugar. E aí o 25 diz assim: já alta madrugada, em algumas versões, a quarta vigília da noite, isso é, entre 3 e 6 horas da manhã, percebam, Jesus multiplicou o pão lá no início da tarde, né? Bota os discípulos no barco, travessia de 1h30, olha aqui, já está amanhecendo. Amanhecendo e os caras estão lá desesperados. E Jesus nada, né? Jesus nada não quer dizer Jesus nada, tá? Que nada, provavelmente, mas ele tem outros métodos, né? Jesus não aparece. Perceba um detalhe. Diz assim: já alta madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. É uma outra coisa que eu me pergunto, né?
Pô, Jesus podia falar lá do monte, aquieta-te, tempestade. Por que não? Se ele faz de dentro do barco. Até porque, se você for ler Mateus 8, que a gente já estudou, eles são pegos por uma tempestade com Jesus dormindo. Vocês lembram disso? Jesus está dormindo, a tempestade solapa o barco, e eles acordam Jesus, tu vai ficar dormindo. Aí Jesus vai, acalma a tempestade e fala, pô, não estou entendendo qual é de vocês, né? Vocês estão com medo de quê? Então, eles já passaram por uma tempestade com Jesus, sabiam que Jesus tinha poder sobre a tempestade. E por que agora eles estão tão inseguros? Eu te respondo. Porque naquele primeiro evento, eles passaram por uma tempestade, mas Jesus estava no barco. Agora não está. E aí, mano, a situação é outra. Jesus não está ali, mas ele vai ao encontro deles com os seus métodos, né? Então, antes da gente encarar o milagre somente como um milagre, somente como um Jesus que é amostrado, né? Que eu vou lá, mas eu vou andando por sobre as águas, que eles vão ver uma coisa, né? Antes da gente imaginar esse tipo de Jesus que fica fazendo, tomando decisões assim mirabolantes, né? Só para mostrar que ele pode, a gente precisa entender o que é pedagógico aqui. Por que ele está fazendo dessa forma? E vocês vão entender no primeiro momento, eu acho bem interessante e até cômico. E provavelmente Mateus, quando conta isso aqui, deve ter dado algumas risadas, né? Porque eles estão lá no barco sendo solapados, cansados, né? Achando que vão morrer, de repente, um vulto. Pensa nisso aqui, gente. Você já deve ter visto alguma coisa, você ficou com medo, não? Se eu for contar alguma situação aqui de escuro, de lugar estranho, né? Da madrugada, você viu o que está acontecendo aqui, né? Imagine em alto mar, numa tempestade terrível, e alguém que está andando na água lá. Eles acharam que era o quê? Mano, esse aí é uma aparição do Satanás, né? A última coisa que eles iam pensar, Jesus veio nos acudir andando nas águas. Mas o que isso significa para um judeu do primeiro século? Um judeu não cria em fantasma. Teologia judaica não permitia esse tipo de coisa. Fantasma como alma penada, né? Não. O que se sabe daquele tempo é que havia uma influência de outras nações. Por exemplo, eles estão na Galileia dos gentios, né? E o mundo dos gentios não eram judeus, eles tinham uma série de crendices. De que os demônios habitavam no mar, de que o mar era o lugar dos monstros. Isso era uma crendice popular. Não é uma teologia, embora os judeus olhassem para o mar realmente como algo que somente Deus, isso é interessante, né? A gente vai ver mais para frente, tinha o poder para controlar, porque o mar era incontrolável, lugar de perigo. Pois então, os discípulos estão lá desesperados, e aí Jesus, na névoa, né? Nas ondas, está caminhando por sobre as águas. E aí eles gritam, fantasma, sei lá, demônio, as forças do mal vieram nos buscar, agora a gente vai morrer, né? Pois é, queria falar para vocês no segundo momento, se no primeiro é quando a tempestade nos molda, no segundo é esse aqui, ó. Teologia errada faz da solução problema. Os caras estão lá, desesperados, eles sabiam que Jesus tinha um controle sobre a tempestade, provavelmente estavam chamando por ele. Jesus, cadê você? Orando, né? Pai, nos salva. Se eu fosse um judeu, e se eu tivesse a crença de que Jesus é Messias, era ele que eu ia chamar, era Deus que eu ia reclamar. E aí quando Jesus vem, aí a solução assusta mais ainda. Aí a solução, que era para ser algo tranquilizador, perturba mais ainda, gera mais desespero. Pensa, se já estava ruim morrer afogado, agora ser levado por um demônio, muito pior. Porque a teologia estava ruim, porque o conhecimento de quem era Jesus estava parco, porque o conhecimento de quem é Deus era exíguo, pequeno, e aí gera essa confusão. Por isso que a gente, hoje em dia, quando passa por tempos difíceis, tribulações, a gente clama a Deus, e custa identificar a intervenção. Sabia disso?
A gente demora a identificar que é Deus que está agindo, porque a gente não conhece Ele e acha a maneira de Deus agir estranha, porque ela é inusual, porque ela não é a maneira como a gente esperava que deveria ser. Quem sabe a gente acha que Jesus deveria resolver as coisas dando um comando para tudo passar, mas Ele não faz assim. Jesus, na verdade, Ele revoluciona a maneira de agir, ou a maneira com que nós achamos que Ele precisa agir, faz do jeito dele, e o jeito dele é no meio das ondas, e o jeito dele é em meio à turbulência, e o jeito dele é realmente nos tomar de surpresa, nos tomar de sobressalto, porque Ele tem coisas para nos ensinar. Então, se no primeiro momento eu falei que a gente precisa fazer a pergunta certa, por que estamos passando por isso, por que Deus está permitindo que eu passe por isso, o que Ele quer me ensinar. No segundo momento, sintonize o seu conhecimento de quem é Deus com quem Ele realmente é, para que a gente possa identificar quando Deus intervir no sofrimento, intervir na tempestade, para que a gente possa chegar a conclusões reais e não conclusões que simplesmente não cabem, porque nós não o conhecemos. Amém? Não é assim? Eu sempre brinco, né? Às vezes a gente está esperando o anjo, o sonho, e a coisa não funciona assim. E você pensa, mas será que Deus não escuta? Né? Eu estou aqui atribulado, desesperado, e Deus não vem. Mano, Ele já está indo, tem tempo. Mas a gente fica esperando uma coisa tão tosca. Acho que é uma palavra boa, né? A gente acha que a solução que Deus dá é tosca. É tosse, xarope. Dor de cabeça, comprimido. Né? É X e Y, preto e branco. Deus não é assim. Deus intervém nas nossas vidas, tem intervido, tem trabalhado. É a gente que não detecta. E aí, o que seria a solução para a gente vira mais problema ainda. Eu já contei para vocês, né? Tantas histórias da época que eu fui para o ministério pastoral, mas teve uma vez, cara, eu me lembro disso, eu tinha uma escola de música, né? E estava indo bem a escola de música. Um dia eu cheguei lá, cara, tinha sido assaltado, levaram tudo, velho. Tudo. Eu falei, não acha mais, né? No Rio não vai achar mais isso. Eu lembro que eu sentei no chão, era assim, você está de brincadeira, Deus? Foi tanto tempo para adquirir tudo isso aqui, teclado, pedal de guitarra, você não deve nem saber o que é, mas é caro. Mas eu me lembro que eu sentei no chão e fiquei, mano, por quê, cara? E aí, eu esqueci a minha oração, que era, Pai, eu quero fazer a tua vontade. E não é de escola de música, cara. Escola de música. Eu falei, escola de música, você toma vergonha na cara, se eu quero que você, escola de música, pode ser que isso seja verdade para você, para mim não era. E a solução foi Deus permitir que fosse arrombada e levasse tudo. Só que eu não entendia como solução, eu entendia como mais um problema. Que eu não reconhecia Deus nisso. E hoje, olhando para trás, eu percebo que todos os prédios que eu construí com as minhas forças, querendo fazer o papel de Deus para que as coisas acontecessem, uma vez que eu orei para que a vontade dele se cumprisse, era verdade, ele destruiu. Ele ruiu tudo. Porque é assim que ele tem que fazer às vezes. Ele tem que caminhar sobre as águas e assustar a gente, dar um belo de um susto, para que a gente entenda que ele não vem para ser rei político de ninguém, que ele é aquele que tem o controle sobre as águas, sobre a natureza, sobre o vento, sobre o mar. Ele é o próprio Deus. E era necessário para os apóstolos passarem por isso, para que essa ficha caia aqui na cabeça deles, a ponto de, no final do nosso texto, eles adorarem a Jesus como sendo alguma coisa muito especial. Portanto, meu amigo, se no primeiro momento, e eu repito mesmo para você, quem sabe decorar, anotar, a gente precisa fazer as perguntas certas na tribulação, e a pergunta certa é, Pai, o que o Senhor quer me ensinar com isso? No segundo momento, a gente precisa ter um conhecimento adequado de quem é Deus, para que a gente identifique a intervenção dele como sendo apropriada a Ele. Senão, você vai achar que não é Deus.
Você vai achar que é mais um problema. Você vai achar que é mais um PT para resolver. Eu não vou falar amém agora não, porque você está olhando para mim com uma cara meio estranha, então... Vamos avançar. Jesus e suas frases, né? Eu penso que se eu fosse fazer um filme, ia ser dos mais hilários, assim, acerca disso. Porque as coisas que ele fala, a gente lê com tanta seriedade, mas às vezes perde a ironia do autor aqui. Porque os apóstolos estão lendo isso aqui, eles lembram dessa história. E imagina que rever isso aqui é dar umas boas risadas. Pô, a gente achou que Jesus era um fantasma, cara. Por favor. Aí Jesus fala assim, ó, vem, né, andando por sobre as águas naquela loucura, todo aquele caos. E aí ele diz assim no 27, tende coragem. Mas não tem como não rir disso, né? Tende coragem. Não é fantasma não, sou eu. Como se isso resolvesse alguma coisa. Jesus agora começou a andar sobre as águas. Que história é essa, né? Tende coragem. Pá, vento, troço. Tende coragem, né? Coragem de quem? Ninguém saiu do barco, gente. Ficou todo mundo assim, meu, o que está acontecendo aqui? Que caos é esse aqui? Não temais. Aí vem o Pedro, né? É a parte que a gente mais gosta. Eu vou explicar aqui primeiro, depois a gente bota aqui o nosso terceiro ponto ali. O Pedro também, eu vou te falar, ele surpreende, né? Ele sai com umas também, fruto da sua personalidade impulsiva, né? Como diz a minha esposa, colérico, né? Até a raiz do cabelo. E aí ele fala de um jeito que eu não sei se ele está duvidando ou se ele quer ter uma experiência. Na verdade tem os dois aqui, né? Ele duvida e quer ter experiência. É uma mistura, que Pedro é uma confusão de sentimentos, né? É gente como a gente, Pedro, né? Os outros estão quietos lá, sei lá se é ele, né? Sei lá o que vai acontecer. No barco já não está bom, imagina fora, né? Mas aí Pedro falou assim, se és tu, mestre, imagina o Pedro lá no barco, né? Porque Jesus não acalmou nada ainda, só falou para ter bom ânimo, né? E aí Pedro falou, se és tu mesmo, permita que eu vá até aí. E aí Jesus, eu acho que parado nessa hora, né? Então vem. Tu iria? Não, né? Eu nem perguntaria nada, mano. Eu ia ficar muito quieto para pensar sobre isso depois. Mas o Pedro é desse jeito, né? Se és tu, permita que eu vá. Se você tem esse poder mesmo, porque o Jesus que eu conheço tem, né? Então permita que eu vá até o teu encontro. Aí Jesus falou, então vem. E o homem vai, velho. E o Pedro é o único dos apóstolos que tem essa experiência. Pedro andou por sobre as águas. Antes que você, mas ele duvidou, calma aí, mas ele foi o único. Tem gente que adora meter o pau em Pedro aqui, né? Pedro não teve fé. Mas quem que saiu do barco? Ninguém saiu do barco. O único que saiu, que teve a coragem e teve a experiência de dar alguns passos, e não foram poucos, porque ele foi até o encontro de Cristo, né? E diz o texto que quando ele começou a afundar, ele estava a um braço de distância. E Jesus o pega, né? Então ele deu alguns, tá? Se fosse um, para mim já estava bom. Ele deve ter dado, supondo aqui, né? Uns 3, 4, 5, não sei se de onde Jesus gritou, se estava um pouco distante, mas ele caminhou. Por isso que o terceiro ponto que a gente vai começar é isso aqui, ó. A experiência com o divino está em correr riscos. A experiência com o divino insta em correr riscos. Ficar no barco não garante uma experiência com Deus de maneira transformadora. É só quando a gente corre o risco, é só quando a gente se lança, é só quando a gente abre mão da segurança que a gente tem uma experiência transformadora. Não tem jeito. Eu sempre falo isso, não é dizer algumas frases teologicamente adequadas, não é confessar uma teologia clássica, histórica, é se colocar em riscos. E que risco é esse que eu estou falando? É aceitar o desafio, é ouvir a voz e seguir mesmo nas impossibilidades,
É entender que Deus chama a gente, não é para dar umas braçadas no mar, não é para testar o seu nado crown, costas ou borboleta, é para caminhar sobre as águas. É um convite sobrenatural, divino, mágico, especial, e só experimenta aqueles que se lançam. Nenhum dos 11 tiveram a experiência que Pedro teve. Sabe por quê? Porque escolheram o barco. E o mais hilário disso é que o barco não era segurança nenhuma também. Porque eles estão há 9 horas nesse barco sem controlar absolutamente nada. Aí agora que se deparam com Jesus andando por sobre as águas, por que eu vou ficar no barco, gente? Se ele anda por sobre as águas, é a leitura de Pedro. Se ele anda, a gente também pode sair dessa tempestade. E aí ele vai na direção de Jesus e experimenta o caminhar por sobre as águas. A gente canta, né? A gente cantou aqui, né? Que o convite de Deus é maravilhoso, que a gente caminha nada, a gente caminha. A gente fica aqui, ó, cheio de medo num barquinho porcaria, que a gente acha que é uma segurança danada, que a gente, na verdade, não tem o menor controle. Você acha que tem controle sobre a sua vida? Lê do engano. Não temos. Não temos controle sobre nossa saúde, não temos controle sobre nossos filhos, não temos controle sobre o nosso trabalho, sobre o nosso salário, sobre a nossa conta no banco, sobre a situação do nosso país, sobre nada. Nada. Acha que tem. É o barquinho, né? A tempestade está terrível, mas a gente está aqui, ó. Aqui. E aí a gente não experimenta nada. Vive uma vida medíocre, cristã. E medíocre é média, tá? Medíocre não é de todo ruim, não. A minha sogra, eu já contei para vocês, uma vez escreveu uma cartinha para mim, falou que eu era muito medíocre para a filha dela. Falei, que bom, eu estou na média, então. Tudo depende de como você aborda, né, o tema, né? Eu vi um copo cheio nisso, ela viu um vazio. Mas convenhamos, ser medíocre, ser médio, é ser flat. Sabe essa expressão? É flat aqui, ó. E, na verdade, ser flat é não ter experiência de nenhum tipo. É não provar nada diferente. É comer sempre a mesma coisa. É andar sempre nos mesmos lugares. Conhecer sempre as mesmas pessoas. A gente deixa de experimentar tantas e tantas coisas porque a gente não atende o desafio, porque a gente não se lança para que Deus realmente use a gente, porque é só assim que a gente vai realmente gozar de algo maravilhoso, sobrenatural, transformador. E anotem isso. Isso é uma experiência real com todo mundo. Jogar seguro é engano. E não transforma ninguém, não molda ninguém, não dá, no final da história, a oportunidade de experiência transformadora, que muda a gente. E quando eu falo transformador, não estou falando de salvação, não. Salvação é em Cristo, amém, é graça. É uma experiência de intimidade com Deus. É um convite mesmo. E a gente atende se a gente quiser. Ou a gente fica no barco achando que está tudo seguro, ou a gente se lança e caminha por sobre as águas. Mas não se esqueça, essa oração, ela é a mais perigosa que a gente pode fazer, porque Deus vai tirar a gente da segurança, do que a gente acha que é segurança. Amém? Eu vou para o quarto e último momento. O Pedro, ele é antagônico, né? Ele é um misto de sentimentos, porque é o mesmo cara que se lança, é o único que sai do barco, mas é o cara que afunda também, né? Ele é o cara que, em toda a coragem, né, toda a fé no poder de Cristo, caminha por sobre as águas, mas é o cara também que, quando vê a tempestade, quando vê as ondas, começa a afundar, né? Como descrever Pedro, né? Por quê? Enfrentamos uma luta, e Pedro também, e a gente também, e todos os cristãos. E a luta é sobre o que cremos versus o que vivemos. A gente professa, canta, declara, lê, afirma a nossa fé.
e ela é bonita, ela é inspiradora, mas a vida e as experiências que a gente tem, as decisões que a gente tem, é justamente aquilo que, na maioria das vezes, depõe contra a nossa fé, contra aquilo que cremos. Olha o Pedro. Pô, andou, se tivesse acabado aqui, né? E Pedro caminhou por sobre as águas. Pum, acabou, né? História seguinte. Caramba, terminou bem, né? Mas não. O que Pedro cria era diferente do que Pedro vivia. Olha o que o texto diz pra gente. 30. Mas ao perceber o vento, teve medo. Pô, cara, o vento está lá tem 9 horas. Pô. Tinha vento, mais onda, mais medo da morte. E agora o cara andou sobre as águas. E quando ele está chegando perto de Jesus, ele, sei lá, se deu uma rajada de vento mais forte, né? Levantou algumas ondas. O fato é que ele temeu. Ele teve medo e no momento, isso aqui é muito interessante, no momento que ele teme, que ele tem medo da situação, ele afunda. O que leva a gente a pensar, peraí, qual é a química aqui que leva Pedro a caminhar por sobre as águas? É Jesus que tem o poder de solidificar a água para que Pedro ande? E ele tem? Ou tem uma mistura do poder de Jesus e a confiança no poder de Jesus para que as coisas aconteçam? Percebe isso? Porque o único motivo para Pedro afundar, enquanto sendo o medo, é de que a confiança no poder de Jesus não é mais a mesma, então Jesus permite que ele afunda. Faz sentido isso? Enquanto ele confiava piamente que Jesus iria fazê-lo andar por sobre as águas, ele anda. Mas quando eu acho que o vento é mais perigoso, a coisa vai dar errado. Quando ele começa a duvidar, Jesus tem o poder, gente. Ele poderia continuar andando com dúvida. Não tenha dificuldade para entender isso. Mas Jesus permite que ele afunde. Porque ele não confia mais que Jesus tem o poder sobre as intempéries, sobre a tempestade, sobre as ondas. Isso não é a caminhada cristã? Não é? A gente diz que crê, e crê mesmo, não tenho dúvida, e nem preciso colocar isso em dúvida. Que tem fé, a gente vê a intervenção de Deus, a gente vê a mão de Deus, mas parece que de tempo em tempo a gente esquece. A gente esquece. Quando a gente olha para trás, para a nossa história, para a nossa vida cristã, quantas vezes você identifica a intervenção de Deus na sua vida? Foram quantas vezes que Deus interviu? Quantas vezes Deus nos curou? Quantas vezes Deus nos salvou? Quantas vezes Deus nos livrou? Para perder de contas. Não é isso? Eu tive uma vez, uma das piores crises renais que eu já passei na minha vida. Foram 3 seguidas assim, né? Tive uma, fui para o hospital, achei que tinha resolvido, depois tive outra. A terceira, eu me lembro que eu senti tanta dor, e não tinha remédio que dava jeito naquilo, que eu fiz uma promessa. Não foi promessa do tipo que você está pensando. Eu falei assim, eu nunca mais ponho uma gota de Coca-Cola na minha boca. Porque o médico falou que a Coca-Cola não te ajuda não. Eu tomava muito, né? Nunca mais ponho uma gota de Coca-Cola na boca. Mas o sofrimento era tanto, cara, que a minha promessa era genuína. Não vou mais fazer, cara. Isso está arrebentando comigo. 2 meses depois, cadê a coquinha? A gente esquece, cara. A gente esquece. A gente esquece o sofrimento. A gente esquece quando Deus intervém. A gente esquece as experiências que a gente teve com Deus, como Deus é fiel, como Ele cuida da gente. Como é que pode? E aí a gente se encontra sempre naquele lugar de achar que Deus não está agindo, que Deus não está intervindo, que as coisas não estão certas, e o medo toma a gente, petrifica a gente. Aí vai Jesus de novo pegar a gente pela mão e dizer o que ele vai dizer para Pedro aqui: homem de pouca fé, por que duvidastes? É uma expressão curiosa, né? Homem de pouca fé é português, né? No grego não é isso não, a palavra no grego é oligopistos, é uma palavra só, nem homem tem. Significa, pistos é fé e oligo é parcial.
Pouca fé não é ausência de fé. Pouca fé é fé pela metade. Ela começa, mas ela não termina. Ela tem um início, mas ela não finaliza. Ela é oscilante, oligopistos. É como se Jesus estivesse falando assim, ô fezinha, né? Ou então, ou fé pela metade, né? Sair do barco, você saiu, caminhou e agora você está duvidando. E não é isso que acontece com a caminhada cristã, a gente sempre entendendo a mão de Deus na nossa vida, cuidando da gente, mas depois de uns passos, a dúvida, o medo, a falta de fé, a reclamação, tudo isso que toma a gente. E aí Jesus tem que de novo estender a mão para a gente e dizer, homem de pouca fé, mulher de pouca fé, pessoas de pouca fé, crentes de pouca fé, por que vocês ainda duvidam? Por que vocês ainda duvidam? Por que vocês ainda duvidam? Diz o texto para a gente finalizar, né? São 2 milagres, na verdade, né? Em João você tem os 2 milagres descritos. Jesus acalmando a tempestade e Jesus andando por sobre o mar. Mateus já sintetiza tudo. Quando ele entra no barco, a tempestade some. E aí, diz o 33, então os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eles não adoraram como você está pensando, né? Eles se prostraram diante do poder de Jesus. Mas tem muito mais no texto do que o texto fala, né? Mateus está escrevendo para crentes que já conheciam a ressurreição, já conheciam a divindade de Jesus. Então tem elementos aqui que precisam ser saltados. Ele é o Filho de Deus porque ele é o Messias, sim, e é essa a compreensão deles nesse momento. Mas é o Filho de Deus porque ele é o Filho enviado por Deus, de mesma essência que Deus. Ele é Deus como Deus. Não é à toa que eu deixei passar de propósito, quando eles estão no barco, no meio da tempestade, e Jesus fala, coragem. O que está escrito aí na sua Bíblia depois disso? Sou eu, né? No grego, é eu sou. Ego em mim. A mesma revelação dada por Deus a Moisés, quando entregou a ele as leis, quando chamou ele para o ministério, quando Moisés disse, irei em nome de quem? E aí Deus diz assim, irás no nome do eu sou. A tempestade está acontecendo, a vida está difícil, a morte é iminente, mas Jesus diz assim, tem de bom ânimo, porque eu sou. Ele é o Deus que tem o controle sobre a natureza, sobre as forças, tem o controle sobre tudo, porque ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o eu sou. E o que ele espera de nós é confiança nele. Correr os riscos, porque ele tem coisas maravilhosas para a gente. Para que no final de toda essa história, a gente caia de joelhos e o adore. Amém?